porque agora nós vamos falar das novas medidas restritivas anunciadas pelo governo do estado para frear a contaminação pelo novo coronavírus em Sergipe. Eu vou conversar a partir de agora via Skype com a infectologista Mariela Cometc, neste momento aqui no Jornal do Estado. Boa noite, doutora Mariela. Eu gostaria que a senhora dissesse como foi que a senhora recebeu essas novas medidas anunciadas hoje pelo governo do estado. Olá, boa noite a todos os telespectadores. É com muita ansiedade que a gente esperava assim, essas medidas, porque infelizmente a gente não pode contar só com a boa vontade individual de cada um. A responsabilidade de um gestor ela é muito grande, principalmente de um governador, né? É sabido da gente que a economia depende dessas medidas, mas o efeito colateral da circulação das pessoas nesse momento é muito maior do que se essas pessoas puderem ter restrições de movimento. É lógico que nenhuma medida que se tomar vai deixar de ter prejuízo em algum aspecto. A gente até esperava que as medidas fossem um pouco mais rígidas, mas só da gente ter a certeza que as pessoas têm que trabalhar e voltar para suas casas, a gente ter a certeza que os bares de praia, onde há uma aglomeração muito grande e onde as pessoas vão para se alimentar e beber, por mais que tenha um distanciamento social, a gente tem aglomerações nesses ambientes e as pessoas ficam muito à vontade e desprotegidas, sem máscaras. E o cancelamento do feriado, né, do ponto facultativo. Parece meio antagônico, mas quando você cancela um feriado, você insiste que a pessoa mantenha o seu trabalho, mesmo que de forma de home office, tendo que dar satisfação à empresa, aonde trabalha, e com isso diminui o risco dessa pessoa poder fazer festinhas, comemorações por causa do feriado. Então, é com esse intuito que é feito o cancelamento do ponto facultativo. E o serviço de home office, o governo do estado está dando exemplo e dizendo que as pessoas que puderem vão trabalhar em home office para diminuir a circulação e a exposição das pessoas nas ruas. É com muita preocupação que a gente enxerga o momento que a gente está passando e as pessoas precisam, além de tudo, além de cumprir tudo isso que a gente tem visto dos decretos governamentais, ter a responsabilidade individual para que a gente possa combater isso. Os hospitais estão a sua capacidade lotada, há risco ainda da gente ter uma piora e a gente precisa que medidas duras sejam tomadas nesse momento e a gente precisa que a população cumpra e se conscientize. Exatamente. Doutora Mariela, vamos falar agora sobre lockdown. Repara só, o governo disse que não descarta essa possibilidade de um lockdown, que seria aí uma medida bem forte mesmo, né? Temos aqui o lockdown aqui em nosso estado. Como é que a senhora analisa essa situação? A gente precisa entender que o sistema de saúde está com a sua capacidade completamente estrangulada. Então, quando a gente diminui a circulação das pessoas, a gente não diminui só a transmissão e contaminação pela Covid. A gente diminui o número de acidentes de trânsito, a gente diminui o número de acidentes das pessoas de trabalho, né, de associados ao trabalho mesmo. Então, a gente faz com que a população se movimente menos e, além dessa pouca movimentação, também contribuir com a diminuição da transmissibilidade da doença pandêmica, a gente diminui o risco e a exposição dos pacientes na rua, das pessoas na rua. É claro que essas medidas, se elas forem tomadas, de nada adianta, por exemplo, se eu morar num condomínio fechado, eu convidar 3, 4 amigos para fazer uma festinha no final de semana, ou se eu morar num prédio, chamar uma meia dúzia de amiguinhos dos meus filhos para fazer uma noite do pijama na minha casa. Então, gente, são condutas que têm consequências muito graves, né? A gente precisar de um lockdown, isso tem consequências e impacto financeiro, mas talvez seja necessário para que a gente consiga ter uma esperança de desafogar os serviços de saúde
e que a gente não tenha um cenário catastrófico de pessoas morrerem dentro de ambulâncias ou nas portas dos hospitais sem espaço físico para receberem atendimento. Essa é a grande preocupação que nos assola nesse momento como profissionais de saúde. Com certeza, doutora Marielle. Eu conversei aqui com a doutora Marielle, a infectologista, né, nesse Skype aqui para o Jornal do Estado. Muito obrigado, doutora Marielle. Boa noite para a senhora, viu? Ótima noite.